Quando se fala em norma regulamentadora número 4, a NR4, muita gente já pensa logo em burocracia, né? Mais uma obrigação legal para cumprir. Mas a verdade é que ela é muito, mas muito mais do que isso. Pensa nela como o sistema operacional da segurança do trabalho aqui no Brasil. É um guia que, se for bem implementado, deixa de ser só conformidade e vira pura inteligência estratégica. Vamos decodificar como é que isso funciona na prática. Bom, a NR4 não surgiu do nada, claro. A história dela começa lá em 1943, com um artigo na CLT que até obrigava as empresas a terem serviços de segurança, mas não dizia como. Era basicamente uma ideia sem manual de instruções. O grande salto mesmo veio em 1978, com a portaria que finalmente criou a NR4 e transformou a lei numa estrutura que funciona. E hoje, como a gente vê, ela é uma peça central na governança e na gestão de riscos de qualquer empresa séria. Essa evolução da norma teve um momento chave, um divisor de águas, em 2022. Foi uma mudança completa de paradigma. O modelo antigo era reativo, sabe? Focado em cumprir a lei de forma isolada. O novo, pós-2022, é proativo. Ele se integra totalmente à gestão de riscos da NR1 e transforma o SES-IMT de um departamento de obrigações para um verdadeiro centro de inteligência preventiva. Então, o ponto crucial é: qual é o valor que um SESMIT bem estruturado entrega de verdade para a empresa? São 3 pilares fundamentais. Primeiro, ele funciona como uma auditoria contínua, pegando desvios antes que virem acidentes ou multas pesadas. Segundo, oferece proteção financeira, e isso é direto no bolso, reduzindo custos com o FAP e evitando ações judiciais. E terceiro, fortalece a reputação e o pilar social, o S do ESG, protegendo o ativo mais valioso de todos, as pessoas. E quem é que faz tudo isso acontecer? O SESMIT não é um departamento com o chefe e pronto, não. Ele é um colegiado técnico multidisciplinar. É um time com 5 especialistas: engenheiro de segurança, médico do trabalho, enfermeiro, técnico de segurança e auxiliar de enfermagem. Cada um deles traz uma perspectiva essencial para formar essa malha de proteção completa. Vamos começar pelo vértice técnico, o engenheiro de segurança. O foco dele é o controle do ambiente, dos processos, das máquinas. Ele não projeta para produzir mais, ele projeta para prevenir a falha. As entregas dele são projetos bem complexos, tipo sistemas de ventilação, laudos de insalubridade. E os requisitos para atuar são rigorosos, viu? Precisa de graduação em engenharia ou arquitetura, pós-graduação obrigatória em segurança do trabalho e, claro, registro no CREA ou no CAL. No outro vértice, o biológico, está o médico do trabalho. A função dele vai muito além de fazer exames de rotina. Ele é um gestor de saúde coletiva. Ele cruza os riscos do ambiente, que a engenharia informa, com a vigilância da saúde dos trabalhadores e coordena o PCMSO. Aquela era do médico generalista fazendo exame acabou. A legislação hoje exige especialização formal, com residência ao pós e o devido registro de qualificação de especialista. E lá na linha de frente, na operação tática, temos 2 figuras essenciais. O técnico de segurança do trabalho, o famoso TST, é o elo com o chão de fábrica. É ele quem garante que as normas virem prática, fazendo inspeções, os diálogos diários de segurança e investigando incidentes. E ao lado dele, a equipe de enfermagem do trabalho, que faz a gestão do ambulatório, executa os protocolos do PCMSO e promove campanhas de saúde. Eles são vitais para a gestão sanitária da empresa. Certo, mas como essa equipe toda é montada? A NR4 não deixa isso ao acaso, de jeito nenhum. Ela oferece uma fórmula precisa. É quase uma matemática da prevenção. A lógica é bem simples. Pega-se o grau de risco da atividade da empresa, combina-se com o número de trabalhadores no estabelecimento e pronto. O resultado é o dimensionamento exato da equipe, tudo definido no quadro 2 da norma. Vamos analisar essa primeira variável, o grau de risco. Toda empresa tem um CNAE, que é a sua classificação de atividade econômica. A NR4 pega esse CNAE e associa um grau de risco de 1 a 4. GR1 é risco muito baixo, tipo escritórios. GR4 é risco altíssimo, como construção civil, mineração. E se a empresa tem várias atividades? A regra é clara: o dimensionamento segue a atividade que tem o maior número de empregados. Simples assim. E é aqui que a lógica da proporcionalidade fica cristalina. Olha só a diferença. Uma empresa de grau de risco 4 já precisa de um técnico de segurança com apenas 50 funcionários. 50. Já uma de grau de risco 2 só vai precisar a partir de 1.001. A regra é bem direta. Quanto maior o risco da operação, menor o número de funcionários necessário para ativar a obrigação de ter equipe de segurança.
Claro, sempre existem cenários mais complexos. A construção civil, por exemplo, tem uma regra específica. O dimensionamento é por canteiro de obra, e os técnicos têm que estar lá nas frentes de trabalho, não no escritório central. Outro caso, hospitais. Por causa do risco biológico crítico, eles têm a exigência de um enfermeiro do trabalho em tempo integral a partir de 500 empregados. A atualização de 2022 trouxe uma flexibilidade que era muito necessária. Antes, a regra era rígida, focada no estabelecimento individual. Agora, a norma finalmente reconhece as estruturas de negócio modernas, como redes de lojas ou várias filiais. Isso abriu caminho para novas modalidades de constituição do SESEMIT, permitindo otimizar os recursos sem comprometer a segurança de ninguém. Vamos ver como isso funciona na prática. O modelo individual é o padrão, né? Uma fábrica grande que se enquadra sozinha. O regionalizado é para redes, tipo um banco com matriz e várias agências. O SESEMIT fica na matriz e atende às filiais, otimizando a expertise. O estadual serve para empresas muito espalhadas, como uma rede de varejo, garantindo uma cobertura coerente. E o compartilhado, que é uma grande inovação, permite que empresas no mesmo condomínio industrial, por exemplo, se unam para ter um único SESEMIT robusto, algo que talvez sozinhas não conseguissem bancar. Ok, a equipe está dimensionada, o modelo foi escolhido. E agora? Acabou a burocracia de papel? O SESMIT só existe legalmente depois do registro digital na plataforma GovBR. E o processo é inteligente. Ele cruza dados com o e-social para evitar, por exemplo, que um profissional seja registrado com carga horária duplicada. Mas atenção, a manutenção é crítica. Se um profissional sai e outro entra, o registro precisa ser atualizado na hora. Com a equipe legalizada, o SESMT vira um motor operacional de segurança. Este diagrama mostra a integração perfeita que precisa existir. A engenharia levanta os riscos e cria o inventário do PGR. Esse inventário é o input para a medicina. Sem esse levantamento, o médico trabalha no escuro. Com ele, o PCMSO consegue definir os exames clínicos certos para os riscos reais daquela função. Uma coisa alimenta a outra. Mas o SESMIT não trabalha sozinho, de jeito nenhum. Ele tem uma parceira fundamental, a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Pensa assim, enquanto o SESMIT é o braço técnico da empresa, a CIPA é o braço político, representando os trabalhadores. Eles têm que atuar em simbiose, colaborando na elaboração do mapa de riscos, organizando a CIPAT e, principalmente, na investigação de acidentes graves. A eficácia de um SESMIT depende de ritmo, de uma disciplina operacional. As rotinas diárias incluem as inspeções, os diálogos de segurança, as permissões de trabalho. Mensalmente, acontecem as reuniões com a CIPA e o acompanhamento das estatísticas. E anualmente, o ciclo se fecha com a renovação de programas como PGR e PCMSO, a realização da CIPAT e os treinamentos de reciclagem. Agora, uma questão estratégica que sempre aparece é: vale a pena terceirizar o SESMIT? A legislação permite, e as vantagens são claras: acesso a know-how especializado, foco no negócio principal da empresa, mas os riscos não podem ser ignorados. Existe o risco de perder a cultura de segurança, de ter menor autonomia técnica e, o mais importante, a responsabilidade em caso de acidente é solidária, ou seja, continua sendo da empresa que contrata. É uma decisão que exige uma gestão de contrato rigorosíssima. Isso tudo nos leva à nossa conclusão. No fim das contas, um SESMIT que está corretamente dimensionado e ativo não é apenas uma obrigação legal. É um investimento estratégico indispensável para qualquer organização que queira ser perene e socialmente responsável. A questão que fica é: a segurança na organização é tratada como um custo ou como um investimento estratégico que ela realmente é?